Olá, eu me chamo Andréia Targa e está no ar o programa Direito para Todos da TV Erga Omnes. Hoje, nossa convidada é a doutora Bárbara Ferreira dos Santos. Ela é advogada, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFRJ, pós-graduanda em Direito Militar pela UERJ, pós-graduanda em Direito Civil com ênfase em empreendedorismo jurídico pelo IPROJUDE, editora jurídica do portal Habeas Datas, membra consultiva da Liga Acadêmica de Ciências Criminais da UFRJ, membro da Comissão de Direito Militar da OAB Rio de Janeiro, coautora de livros na área jurídica, secretária-geral da Comissão de Direito Militar da ABA Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Advogados. Doutora Bárbara, é um enorme prazer ter você aqui no programa Direito para Todos. Hoje, nossa convidada vai falar um pouco sobre a sua trajetória na Faculdade de Direito e até se tornar advogada. E após o nosso intervalo, Bárbara vai trazer um tema que é muito sensível no ramo do direito, que ela vai falar um pouco sobre as diversas atuações das Forças Armadas na sociedade brasileira e a atuação do direito militar. Logo, te convido a ficar com a gente até o final do programa, pois conhecimento, como eu sempre digo, nunca é demais. E o nosso programa ele tem o intuito de trazer temas relevantes do direito. A palavra é sua, doutora Bárbara. Fica à vontade. Não, tudo bom. Doutora Andréia, é um prazer. Eu queria agradecer primeiro o convite, agradecer o nosso encontro, né? Na verdade, por ele ter acontecido de uma forma tão espontânea, tão natural. E fico muito honrada com o convite, ainda mais para falar sobre direito militar, para falar sobre o direito de forma geral. Eu não tenho, sempre falo, sou, nesse ponto, a ovelha negra da família, porque eu não tenho ninguém na família, perto, parente, referências familiares na área do direito. Pelo contrário, um primo meu é administrador e o resto todo da família... minha tia, né, é empresária, e o resto, todo mundo da área da saúde, de diversos ramos, mas da área da saúde. E eu nunca imaginei outra faculdade que não direito. Sempre quis, sempre gostei, sempre... as minhas leituras desde pequena foram direcionadas a isso. Acho que é um senso de justiça interno, algo nesse sentido. Eu morava na cidade do interior do estado do Rio, morava em Valença durante a infância, e quando eu vinha, minha mãe sempre trabalhou aqui na capital, né? Sempre trabalhou no Rio de Janeiro, às vezes eu vinha com ela e eu passava de ônibus pela FRJ, por exemplo, eu via aquele prédio, achava lindo, achava, nossa, que bonito, eu nem sabia que era faculdade de Direito ali, e independentemente de querer cursar a faculdade de Direito, eu falava, nossa, eu vou estudar ali, eu quero estudar ali. Isso desde pequeno, assim, aquele sonho. E cresci, prestei o vestibular, e na minha época já o Enem, e quando saiu a nota, tudo, eu falei, não, vou marcar, eu vou conseguir, eu quero fazer a FRJ. Nos mudamos para cá, e eu consegui cursar a faculdade de Direito, não me arrependo, sou muito feliz na profissão que eu escolhi. Acho que todo mundo que entra, né, na faculdade, a gente tem aqueles momentos de o que eu vou fazer, para onde que eu vou, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. E comigo não foi diferente. Advogar, quando eu passei na prova da ordem, né, eu falei, foi mais ou menos assim, se eu passar, eu vou
se eu não passar, porque não tem que ser, eu não vou. Então, eu me preparei. Acho que tem a ver com o tema que a gente vai tratar aqui hoje. Eu fiz a minha prova em constitucional, né? A segunda fase da OAB em constitucional. Eu realmente acredito que seja a base, que devemos tirar, né? O advogado às vezes esquece um pouco da nossa base constitucional e de recorrer à Constituição quando necessário. Eu trago isso muito na minha atuação no direito militar e em outras áreas, eu acho de igual importância. E acho que foi mais ou menos assim. Eu falei, não, então vou advogar. Já tive a fase de concurseira, a gente sempre também continua estudando, né? Existem bons concursos, até na própria área do direito militar, que eu vislumbro, não deixo de serem atrativos pelo exercício da profissão em si. A justiça militar, ela é uma justiça específica, então ela tem seus concursos específicos, né? O juiz que atua na justiça militar, o promotor que atua na justiça militar são cargos que só vão atuar ali. Então, ele não vão cair em outras áreas, ou analistas, enfim, toda a equipe a específica, e eu gosto, né? Então, se tiver um dia que prestar o concurso, vai ser nessa área também. Enquanto isso, a advocacia, acho que a gente tem que ter esse gostinho, né? A gente tem que ter essa base de atuação. Sim, muito importante, Bárbara. E por que direito militar, Bárbara? Então, o direito militar, eu brinco, né? Aquele famoso, acho que o proibido é mais gostoso às vezes. Eu entrei na faculdade, a gente fica, né? A gente tem que olhar, enquanto estudante, a mentalidade é outra, né? A gente quer saber ali, é uma curiosidade e tudo mais. E quando eu entrei na faculdade, eu tinha letiva de direito militar. Eu achei, nossa, que diferente, que interessante, justamente o que me perguntam hoje. Eu me perguntei à época, né, o que faz, como assim, de onde vem, para que serve, aquelas perguntas. E por uma questão de mudança política, mudança, enfim, de eleições e tudo mais, quando tinha eletiva na minha faculdade, eu não podia cursar. Eu não tinha aqueles pré-requisitos, né? Você tem que ter cursado direito penal 1, direito processual penal tal, enfim, eu não tinha os pré-requisitos. Veio essa mudança, né, uma mudança política considerável no nosso país, e a faculdade cortou. Acho que não quis se envolver, algo do tipo, uma faculdade pública, e cortaram da grade direito militar. Eu falei, poxa, mas agora que eu podia, agora que eu consegui ali, já fiz o tal do direito penal, já fiz o tal do direito processual penal, já cursei, já fiz direito constitucional, já fiz direito civil, e tiraram da grade. Quando eu terminei a faculdade, eu já pensava na questão da especialização. Eu ficava pensando, eu gosto de uma coisa mais dinâmica, né? Eu sou agitada, a André me conheceu. Sabe que eu sou assim, né? Eu não gosto de ficar parada. Eu ficava com receio de escolher uma área do direito, por exemplo, como direito... Nem estou dizendo que seja calmo, né? Porque eu nem procurei me especializar em outras áreas. Mas eu pensava assim, nossa, eu vou ficar ali atrás no escritório, eu vou ficar atrás de uma mesa, eu vou ficar vendo papel. Eu cheguei a fazer estágio na Advocacia Geral da União, trabalhar com a parte do INSS, então é muito burocrático, querendo ou não, a gente vê muito processo, papel, papel, papel. E eu pensava isso, eu falei, eu quero alguma coisa mais agitada, eu quero poder atuar, mas poder andar, poder ir para lá e para cá e tudo mais. E juntando com a questão da faculdade, que tiraram, né, da grade, eu não pude fazer o direito militar na graduação, com essa questão de conhecer um pouco mais da vida no quartel, da vida dos militares em si, e dos direitos, né, das necessidades deles, eu falei, bom, é dinâmico, se eu estiver aqui no quartel eu vou gostar, se eu tiver que viajar, que ver uma parte um tanto quanto investigativa, quando se trata de crime, né, quando se trata do direito penal militar, falei, então eu vou para essa área porque eu acho que vai ser dinâmico e acredito que foi uma área que saltou aos olhos, a questão da defesa e das prerrogativas dos militares. Foi isso.
Legal. E assim, no direito militar, eu acredito que como nos outros ramos, né, aí do direito, existe vários nichos dentro do direito militar, né? Porque, por exemplo, direito civil, você pode atuar contratos, família, sucessão, responsabilidade civil, né? É um mundo dentro do direito civil. E como o direito militar é um ramo também bem específico, eu acredito que tenha vários nichos dentro do direito militar. E o que você mais gosta de atuar em se tratando de direito militar, doutora Bárbara? Realmente, né? O direito militar, ele às vezes, quando mas como assim? Direito militar, eu falo, gente, é muito, além de ser específico dentro do próprio direito militar, tem que esmiuçar muito. E para descobrir também, como você bem colocou, o que a gente prefere, gosta, né? Tem mais entrosamento, e não é nenhuma questão de entrosamento, não. É porque, dependendo do que você vai ver, muda muito, e são coisas muito específicas. Por exemplo, na parte trabalhista, que antes de eu decidir pelo direito militar, eu dei uma passeada ali, você vai, vou defender o empregado, né, o empregador, ou então... Mas a legislação é basicamente a mesma, né? Os problemas são basicamente os mesmos, só vai estar de um lado ou do outro. Agora, direito militar, não. Eu fiz até, para ter certeza que eu não esqueci, até uma colinha. Tem direito militar na área criminal em si, quando há realmente um crime, ou de um militar cometendo um crime, sofrendo, dependendo, ou um civil em área militar, algo do tipo. Tem as especificações. Tem o sistema de proteção social dos militares, que seria o equivalente, não é um direito previdenciário, porque no militar não tem essa questão da previdência, mas seria o equivalente. O direito administrativo, que ele pode ser um administrativo, se a gente for pensar enquanto administração pública, de requerimentos, de você ir lá na administração pública defender, né, enfim, ou não concordar com alguma coisa, ou o próprio administrativo judicial, vamos colocar assim, que é quando a administração pública, por si só, não resolve a questão e você é obrigado a judicializar. E eu gosto também muito da parte do direito internacional humanitário, que embora não seja um ramo do direito militar, né, a gente não pode bloquear, falar o direito internacional humanitário é o direito militar, não é isso, pelo contrário, né? Direito internacional humanitário abrange o direito militar, que seria nos casos de guerra declarada do país, ou então nos casos em que há missão de paz, mas o Brasil envia militares ao exterior, ou onde quer que seja necessário, fronteira, para salvaguardar os direitos de outra população, né, de outra nação, de outra sociedade. Então, só basicamente umas 4 divisões que também que se subdividem. E que é um mundo, né? Eu imagino. Com E certeza. assim, você, Bárbara, você gosta mais do contencioso ou do consultivo? Eu gosto um pouquinho mais da briga. Ah, é? Eu gosto da parte criminal, que não chega a ser a parte criminal, mas essa parte também do direito internacional humanitário, de legislações, trabalha com ONU, trabalha com a Declaração de Direitos Humanos, toda essa questão. E no dia a dia, né, que a gente vê mais casos do direito criminal, quando às vezes o militar tem um certo desvio ali, alguma coisa não acontece como deveria, ou como eu falei, ao contrário também, algum civil resolve alguma questão, invadir, não sei, de repente o quartel, a pessoa não está em uma sã consciência, faz alguma coisa nesse sentido, vai precisar de um bom advogado. Sim, com certeza. Foi ótimo o nosso primeiro bate-papo, doutora Bárbara. Agradeço, né, já por você ter compartilhado um pouco aí, né, sobre a sua experiência, como foi o seu ingresso da Faculdade de Direito, o porquê escolheu, né, esse ramo aí, né, do direito, que é o direito militar, um ramo tão fechado, com tantas nuances, né, muito pouco ainda assim. Eu vejo assim muito poucos profissionais mesmo especializados tratando, né, abordando a temática. E como você mesma bem falou, né,
muitas faculdades não tem nem como, não tem como Nem eletiva, eletiva, não. nem como opcional, entendeu? Eu acho que isso assim está crescendo agora. Pode ser que os futuros agora já vem tendo, entendeu? Porque na minha época que eu cursei a graduação não tinha nem como eletiva, muito menos, entendeu, como opcional. Então eu nem vi direito militar. Só vi assim, porque passava o código, o vade-mecum, e você viu o código militar, mas nunca nem abri. Assim, até vergonhoso falar isso aqui. Não, Mas já viu a grossura do vade-mecum? Não é vergonhoso, gente. Não tem como. entendeu? Eu falava, gente, eu não vou perder tempo, porque não dava tempo de poder estar lendo. Mas eu acho um ramo, assim, quem atua, quem se especializa, claro, assim como, né, nós civis, né, temos aí nossas leis, o militar também precisa de alguém, né, capacitado para poder estar aí lutando pelos seus direitos, né, pela dignidade desses militares, que realmente eu acredito que existe muitas assim ilegalidades, né? Então tem que ter profissionais qualificados. Doutora Bárbara, então nós vamos para o nosso intervalo, mas já voltamos rapidinho. Não saiam daí. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil, com um investimento arrojado no mundo streaming e digital, a Soul TV faz história. Disponível para mais de 170 países, com uma programação totalmente grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como Android. O app é gratuito e tem toda a tecnologia Soul TV nas suas mãos. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nos mais diversos canais, você navega, interage com o conteúdo, faz suas compras com segurança e tranquilidade. Tudo isso e muito mais. Na Soul TV, a sua TV interativa. Já estamos de volta com o nosso programa Direito para Todos e agora a advogada Bárbara Ferreira vai abordar um tema muito sensível, que é as diversas atuações das Forças Armadas na sociedade brasileira e a atuação do direito militar. Doutora Bárbara, fala um pouco sobre esse tema para a gente. Então, Andréia, quando nós estávamos conversando, né, sobre minha vinda aqui, sobre o tema, eu com certeza falei, não, é sobre direito militar. Mas eu fiquei pensando nessa oportunidade que você está me dando para falar sobre para diversos países, diversos públicos, né, como as pessoas que assistem ao seu programa, eu fiquei pensando assim, algumas coisas específicas de direito militar, como você comentou no bloco anterior, não são temas que os advogados vejam na faculdade, muitas vezes, não são temas muito específicos,
falar de um assunto, eu falo assim, será que pode ser interessante? O que pode ser mais interessante do que isso, né? Falei, eu tenho até um artigo que eu escrevi sobre isso, sobre as diversas atuações. Porque quando a gente fala de militar, às vezes, tem aquela... são duas vertentes, né? Fala assim, mas ou eu sou contra porque o Brasil não tem guerra, para que eu vou querer militar? Ou então a outra situação que é até que eu trago, fala assim, tudo recorre também às Forças Armadas. E a gente sabe que não é nem 8 nem 80. As Forças Armadas, a atuação das Forças Armadas é uma atuação constitucional, tem a ver com o que eu falei também no primeiro bloco. A democracia é um pilar, né, a base para a construção da nossa sociedade, e dessa forma as Forças Armadas têm como objetivo garantir essa democracia, zelar por essa democracia. Mas, em tempos de paz, que é o que vivemos hoje em dia, sem guerra declarada, é isso que quer dizer, sem situações específicas que até limitam a atuação das Forças Armadas, nós temos no nosso código essa distinção da atuação das Forças Armadas em tempos de paz e em tempos de guerra declarada, e até de iminência de guerra, existem essas situações, o que pode ou não ser feito. Então, também não é um poder ilimitado, não é um poder que da cabeça do comandante resolve dar ordem X e essa ordem X será cumprida, não é assim. Existem protocolos. O meu estudo é muito nessa área, justamente dessa limitação, do que pode, do que não pode, tanto para a preservação da sociedade em si, quanto da preservação desse próprio militar. O que as ordens ou não que ele pode receber, como essa ordem pode ou não ser dada, para que não haja um abuso de autoridade, para que não haja um excesso desse comando. Então, por isso que eu digo que essa área ela me atrai mais e pretendo, né, atuar cada vez mais nesse viés. Então, assim, tem até aqui os artigos 142 e 143 da Constituição, né, encontra as Forças Armadas no Brasil. E diz que são constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem, que são as operações de GLO. Por que trazer esse tema? Além, a gente tem Forças Armadas, mais assim, para a gente pensar mesmo junto, sabe? Nós temos a atuação das Forças Armadas agora, então, nas eleições, nos lugares mais de difícil acesso, as Forças Armadas são responsáveis por levar, por zelar e por trazer, no caso, para a contabilidade dos votos das urnas eletrônicas. As Forças Armadas têm um trabalho permanente na questão da saúde desses povos também, de povos indígenas, de populações ribeirinhas, com esse tratamento odontológico, tratamento médico, preventivo, a questão vacinal. Então, está em prol da sociedade. As Forças Armadas também atuam, aí já vindo para uma área mais específica, como peacekeeper, que não são só militares que atuam nas missões da ONU, mas, em sua maioria, militares, há civis e policiais, também policiais militares e militares em si, que quando a gente fala o termo militar puramente dito, estamos nos referindo às Forças Armadas. Quando a gente fala policial, os policiais militares, e nesse caso, se eu não me engano, não me recordo dos bombeiros militares estarem nessas missões. Pode ser que eu esteja enganada. Então, eu acho importante trazer essa questão constitucional, essa questão democrática para o nosso debate, justamente para atentar a população em relação a isso. Da atuação das Forças Armadas, que não são... o que eles ficam fazendo? Por que... Mas o Brasil não está em guerra. Se hoje não estamos em guerra, é justamente por termos as Forças Armadas, porque estão controlando fronteiras, porque temos um poderio bélico, sim, porque faz parte
em último caso, não é nada doido assim que vai chegar e vai falar assim, não, apareceu um avião, apareceu alguma coisa e as Forças Armadas deliberadamente vão abater essa aeronave. Não é assim. Existem protocolos, existem regras muito rígidas e, ao contrário do que muitos pensam também, aí trazendo para a área do direito e para a área da justiça militar, as punições também são mais rígidas. As punições do Código Penal Militar, algumas são bem mais severas do que o Código Penal Comum, por exemplo. Algumas regras agora ontem saiu até uma notícia, né? Saiu a decisão sobre o acordo de não persecução penal, e isso ainda é um debate muito sensível, não é válido trazer nesse momento aqui, mas querendo dizer isso, da mesma forma que há alguns certos, não diria benefício, mas a olho nu, né, para quem está de fora, pode pensar que, mas o que ficam fazendo, já que não estamos em guerra, ou então ouvir dizer que tem a pensão X ou o benefício Y, ou como isso funciona, também há uma cobrança maior, há essa exigência maior, tanto da postura do militar, quanto da carreira militar em si, que fisicamente, mentalmente cobra mais desse homem, dessa mulher. E as missões também, que é o assunto que eu estou trazendo hoje, as missões extra-guerra, vamos colocar assim. Essa atuação das Forças Armadas que ocorre quando, às vezes, a gente não tem nem noção, às vezes a gente não está vendo. Por exemplo, quando ocorreu em 2018, salvo engano, a greve dos caminhoneiros. A primeira coisa, quando há alguma situação que os governos não têm efetivo para combater, ou uma situação específica, por exemplo, era a estrada. O governo ia mandar seus policiais militares, mas eles são para a área urbana, ou então, caso mandasse, a gente sabe a realidade do nosso país, poderia deixar alguma outra área deficitária desse material humano, né? Então, a greve dos caminhoneiros é um exemplo, as eleições, outro exemplo, a questão, né, permanente de acesso à saúde, outro exemplo, são inúmeros exemplos da atuação das Forças Armadas. E o Brasil em si tem grande destaque na ONU, tem grande destaque nas missões externas, como a Venezuela, como houve no Haiti há uns anos atrás. O Brasil mandou muito militar. O Brasil, as taxas vamos dizer assim, de reclamações ou de retorno ruim de situações que fugiram da normalidade ou da legalidade são ínfimas. O Brasil ficou todo o tempo, né, necessário, todo o tempo que ele permaneceu, ou foi com essa troca de militares, foi mandando efetivo doações e contribuindo de forma muito positiva, a ponto de termos destaque mesmo, que é chamado de boina azul, né, que é quem está nessas missões de paz, no fardamento do militar. A cor da boina dele, ele ganha, né? Ele tem o direito de usar essa boina azul. Então, de longe dá para ver assim, não só os militares brasileiros, mas os que estão participando de algum tipo de missão de paz. Isso tem muito a ver com aquela área do direito internacional humanitário e tem muito a ver com a ONU em si e com os direitos humanos, que é o que preza a nossa Constituição, que é o que preza até os tratados internacionais. E o Brasil, nesse ponto, ele é muito respeitoso, ele já foi condenado algumas vezes por tribunais internacionais, mas vem avançando muito em relação a isso, e com o militarismo em si não é diferente. E uma curiosidade sobre quando você falou do direito militar em si, né, e do conhecimento sobre essa área, é a justiça mais antiga que nós temos. É a primeira justiça, a justiça militar é a justiça mais antiga do Brasil.
foi constituída na época ainda, né, da formulação, na época do Império, e precisava justamente para salvaguardar quem aqui morava, né, quando veio, enfim, família real, aquela coisa toda. E até hoje é a mais desconhecida, podemos dizer assim, de todos os ramos de direito, sobre, né, o que faz, o que veio, é de comer, como é que eu faço. Já ocorreram situações de clientes chegar assim para mim. Todo cliente já tem aquela. Agora falando um pouco da advocacia, né? Saindo um pouquinho da questão dos militares, da atuação deles. Já chegou cliente falando assim: não, mas então, doutora, tem essa questão aqui, é uma questão de pensionista, e falando porque a gente tem que ir, porque eu vi que na justiça militar e o juiz militar e isso e aquilo, porque ele vai. Né, a gente escuta. E eu falei assim: então, esse seu caso não é tratado na justiça militar. Mas como assim? Mas o meu pai era militar, mas o meu marido era militar. Então, mas assim, deixa eu te explicar. E a gente realmente precisa pontuar e precisa difundir nesse sentido, né? Aí eu falei, não, é a Justiça Federal, você está tratando de um tema de questão, né, de recebimento de valor, é uma questão que a Justiça Federal, embora o seu marido, o seu pai seja do Exército, seja da Marinha, não é tratado na Justiça Militar. A Justiça Militar em si ela é uma justiça que trata da parte criminal só. E até explicar isso tem sempre alguns tem um percurso, né? Até isso. Imagino. Até entender, exatamente. Mas, assim, eu queria fazer algumas pontuações, né, doutora Bárbara, sobre toda essa fala, tudo que você trouxe aí para gente. Realmente é um tema bem relevante, porque a gente sempre pensa mesmo no militar, quando a gente pensa já em militarismo no Brasil, né? A gente sempre tem um pouco, assim, uns pontos contra, né? Porque pelas coisas que acontecem no Brasil, infelizmente. E quando a gente se trata, então, de direito militar visando as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, o Exército Brasileiro, aí que a gente não costuma mesmo pensar no que eles fazem. E, assim, foi muito importante o que você trouxe, né, a respeito de como o militar ele está em vários pontos fazendo alguma coisa, como, por exemplo, nas fronteiras, igual quando teve, eu não lembro, não me recordo o ano agora, né, da questão da Venezuela, lá daquela crise que eles tiveram lá, e eles começaram a migrar para o Brasil, e teve que fazer aquela barreira para não deixar o pessoal, né, entrar assim compulsoriamente no Brasil. Outro ponto muito importante que você destacou, doutora Bárbara, foi a respeito dos grupos indígenas, né? Eu achei muito importante, porque eu acabei me recordando aqui de um ponto de uma pessoa que eu conheci numa época aí, num curso, né, uma colega, e o marido dela, ele era militar, ele é militar do Exército. E lá dentro, grupos do Exército, eles montam um acampamento ali para proteger esses indígenas, né, os índios, contra aqueles garimpeiros, né, que tentam tomar as terras. E, assim, ela trouxe pontos muito importantes, né, que eu lembro da fala dela, que era sobre mulheres, né, dentro dessas tribos indígenas, que sofriam muita violação, assim, violação, assim, contra a mulher, né, por parte, né, desses indígenas, e, assim, elas procuravam abrigo, socorro, nesses coisas, nessas, como é que fala? Tendas, né? Montadas desses militares, que muitas das vezes, quando o filho dessa militar, dessa indígena nasce com algum problema, alguma deficiência, eles têm um ritual que esse filho ele é descartado. E, assim, eles matam, né? E, assim, elas
procuram os militares, ajuda. além dessa proteção, têm que estar atentos, a equipe de saúde, principalmente, a essa indígena grávida, gestante, a essa indígena que se afasta da tribo. Eles têm esse costume de ir para a mata, a mulher vai sozinha, às vezes ela mesma se coloca em situações expostas, de infecções e tudo mais. Sim. E existe esse trabalho, como você pontuou, permanente das Forças Armadas, não só de proteção, mas de conscientização, porque também exige um trabalho de convencimento para que essa indígena permita o cuidado médico, permita o acompanhamento pós-parto. É bem importante. Sim. Então, como é importante, né, a atuação das Forças Armadas dentro do nosso território brasileiro. E realmente, muitas das vezes, a sociedade ela não se dá conta de como é importante, de como tem valor, né? Como você mesmo disse. Outro ponto mega importante que eu achei foi a parte da saúde, como a gente bem teve aí, que todo mundo assistiu na época da pandemia, que eram as Forças Armadas que ia para fora para poder fazer todo aquele movimento da vacina para chegar aqui bem, né? A gente ter a vacina aí. Sabe que iam buscar voltar. Né? Então, assim, a gente não via poderia ver assim, claro, quando chega a polícia fazendo a ronda, aquela coisa toda, a polícia civil ou a militar, mas assim, o papel principal desempenhado foi pelas Forças Armadas, né? E como é importante, igual a atuação da Marinha nos portos brasileiros, é tanta coisa que vem fora do Brasil, né? Do exterior para dentro do Brasil, e a Marinha tem todo esse cuidado dessa fiscalização, assim como a aeronáutica tem o seu papel, que é, né, o ar, também coisas sim. que vêm, pessoas de fora, que infelizmente a gente sabe da nossa realidade, o contrabando vem por diversas formas. E assim, quem desempenha esse papel são esses órgãos do militar. É a aeronáutica, é a marinha, é o exército. E assim, são papéis sempre vistos a olho nu, é isso que eu pontuo. A atuação, a gente que não se dá conta, e que bom que a gente não se dá conta, porque sinal que funciona, né? O mínimo esperado ali é cumprido, porque se não fosse isso, teríamos aí, como você bem pontuou, aviões, espiões andando, circulando, navios que a gente não sabe de onde está vindo, e etc. Com certeza. Sim. Então, assim, cada um deles tem o seu papel dentro do território brasileiro. E, assim, a gente deve dar valor, sim, né? Porque muitas das vezes as pessoas falam, militar, come e dorme, fica lá na sombra do governo, tipo assim. Já garantiu o seu, agora só está recebendo, e a realidade é bem diferente. Bem diferente. Tanto que, assim, os militares, eles não param. Hoje eles estão em Brasília, amanhã eles são deslocados para a Amazônia, daqui a pouco eles estão numa outra fronteira, estão no Foz do Iguaçu, na divisa lá com o Paraguai. E, assim, realmente a sociedade, ela não dá a devida importância que deveria dar a todos, né, que estão aí como defesa pela sociedade, tanto o militar, né, tanto o civil, que o militar é prevenção, a polícia civil, e também, né, claro, as Forças Armadas do Brasil. Outro ponto, assim, que eu sei que você não trouxe, tá, doutora? Mas eu queria pedir sua opinião, como é a mulher dentro desses órgãos, né, do militarismo, e a violação, né, como assim eu digo violação, o assédio moral, muitas das vezes sexual, dentro dessas instituições, dentro desses órgãos. Como se dá? Você poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Sim, não, um tema de extrema relevância em qualquer âmbito da sociedade, no direito militar não é diferente. Obrigada por ter levantado essa questão. O militarismo, a gente sabe que historicamente é um mundo, não quero trazer a palavra que seria um mundo machista, mas é um mundo predominantemente masculino, seria essa a colocação correta. Por muitos anos foi exclusivamente masculino. A primeira força a admitir mulher em seus quadros foi a Marinha, e ela admitiu no quadro de saúde. Então, era um cargo específico. Então, mulher, se quisesse entrar nas Forças Armadas, só poderia entrar
Eu não vou lembrar se podia entrar como médica, se era só enfermeira, enfim, mas que era só o quadro de saúde, com certeza. Ao longo do tempo, a Marinha é a força mais antiga, a primeira, a gente sempre comenta, né? Marinha, Exército, Aeronáutica, nessa ordem, quando a gente fala, tecnicamente falando, porque é a ordem de criação das forças. Então, a Marinha, o Exército, Aeronáutica, e a Marinha foi pioneira nessa questão também. As mulheres, hoje nós temos uma atuação do Ministério Público Militar, temos uma atuação da Justiça Militar muito melhor. Assim, conseguimos ter casos e criar essa conscientização, tanto do comando quanto dos militares em geral, para tentar evitar. Hoje temos a juíza, a doutora Mariana Aquino, ela tem livros, artigos, e ela é bem atuante nessa área para combater e para combater, né, o que já existiu, né, e para tentar essa questão também preventiva de conscientização. No militarismo, essa questão é mais sensível, por quê? Além de ainda ser um mundo que, somatizando, há mais homens do que mulheres, embora hoje, até nos quadros, por exemplo, da AMAN, que é a escola específica do Exército e a escola que forma os combatentes do Exército, já admite mulheres, admite para alguns cursos específicos. A aeronáutica agora já abriu para as mulheres, não faz mais essa distinção, se eu não me engano. E a Marinha, para fuzileiro, não vou arriscar se já pode ou não. Mas essa questão nas Forças Armadas é mais delicada, porque a gente trata de hierarquia e disciplina. O que significa hierarquia e disciplina? Justamente que há esse escalonamento e há essa mentalidade de ter que obedecer e daquele seu... de quem tem ali o posto ou graduação acima do seu, ter uma... A ordem é diferente, vamos dizer assim, né? A gente só não cumpre ordem absurda, mas a ordem é ordem, vamos dizer assim. Então, se aqui no mundo civil é mais fácil ter e acontece, né, de ter um chefe que vai soltar uma piada indelicada, que vai atrelar a promoção da mulher a algum favor sexual, ou como uma falta de respeito simples, um comentário que não deva acontecer. No mundo militar ainda pior, porque eles têm essa obediência, eles têm essa obrigatoriedade, né? Obrigatoriedade, deixando claro, para o que é lógico, né? Porque para os serviços em si. E como há esse escalonamento, como há essa questão de o capitão ser superior ao tenente, do tenente ser superior ao sargento, e por aí vai, a palavra dessa militar, muitas vezes, ou antigamente, né, a gente trabalha constantemente para que isso mude, a palavra dessa militar, ela vai pensar assim, olha, eu tenho aquele comandante que ele está, né, falando português claro, dando em cima de mim, ou ele está tecendo comentários que não deveria, só que se eu falar, ele vai me transferir lá para o sul, ele vai me transferir para uma área horrível, que o militar pode ir para essa área, mas ele tem que ir por uma questão imparcial, não é verdade? Ou então ele vai fazer da minha vida um inferno, ele vai pegar, ou ele vai me jogar para um lugar ruim, ou eu vou dar serviço de fora, ou eu vou estar... Então, assim, a perseguição no mundo militar é muito maior, porque o militar, ele tem, até outra curiosidade, para quem não sabe, ele tem licença para ir para casa. O militarismo, ele é em tempo integral. O militar não tem, eu vou trabalhar 8 horas por dia e acabou, agora eu vou pegar minha bolsa e vou embora. Não existe isso. Ele tem licença, então o quartel ele deixa ele ir para casa e deixa ele ir voltar no dia seguinte. Não é porque ele em serviço ele está o tempo todo, vamos dizer assim. Então, imagina a vida de uma mulher que ela lida majoritariamente com homens. Ela tem aquele homem que, na maioria das vezes, eu estou trazendo muito essa questão de comando, porque claro que não possa acontecer na horizontal, né, de um colega seu de mesma graduação,
você sofreu alguma coisa, algum tipo de assédio moral ou sexual nesse sentido. É possível. Só que na maioria das vezes vem desse superior hierárquico, justamente se aproveitando da posição dele, para poder falar assim, não, ou você faz o que eu quero, ou então as ordens que eu vou dar, o que eu vou fazer da sua vida, você vai se arrepender, né? É basicamente, mesmo que isso não seja verbalizado, isso já está institucionalizado, né? Ela já vai perceber isso. Então, hoje, a gente trabalha com palestras, muitas palestras, a gente trabalha com essa questão da justiça militar, que até no mundo civil, a voz da vítima, né, em crimes como esse tem um peso diferente. Então, a mulher militar também, se chegar falando, e por que a gente tem que falar e tem que disseminar isso? Para que ela não tenha essa vergonha, para que ela não tenha esse medo da represária que ela vai sofrer no quartel, de dizer que não, o fardamento da mulher já é diferente, o fardamento já tem todas as pompas, né, que existem no fardamento masculino. Então, não existe. A gente sabe que esse tipo de crime, né, como nenhum crime, a culpa não é da vítima, então não há que se dizer, não, mas a sua farda está justa, é motivo para eu comentar alguma coisa sobre você, sobre sua vestimenta. Primeiro, que a vestimenta é padrão, e segundo, que mesmo que fosse o caso, a gente sabe disso, que tivesse ali casos de vestiário, que os vestiários, apesar de separados, de homem que tenta, né, ou invadir, ou olhar, ou fazer algum tipo de gravação, são crimes absurdos. E hoje em dia o trabalho é feito dessa forma, para tentar dar voz, principalmente, e conscientização dos quartéis. E acredito também que com essa entrada, com essa da mulher nas Forças Armadas, né, cada vez mais, isso seja uma prática que vá diminuindo com o tempo, porque teremos comandantes mulheres, teremos mais mulheres nos quartéis, e para, não digo bloquear, inibir, né? Inibir esse tipo de comportamento. Essa prática abusiva, né? Essa prática existe, mas hoje a gente tenta combater isso cada vez mais. Sim. E, assim, muito importante, né, doutora Bárbara, essa prevenção, né, e assim disseminar, difundir cada vez mais sobre o tema também, com palestras, né, informação dentro, né, dos próprios órgãos, né, porque assim, como você bem pontuou, bem falou, a gente ainda vive num país assim patriarcal, né, machista, assim, sexista, e quando a gente fala então em força militar, que a gente vê que isso ainda é muito presente, né, no dia a dia. E, assim, deve ocorrer, né, muitas violações, né, de direitos humanos por parte, né, dessas mulheres militares, eu acredito que com certeza. Claro que foi muito pior, mas a gente vem a cada dia, né, aí avançando, subindo degraus, né, mas eu acredito que isso, no futuro, daqui a alguns anos, vai ser muito melhor do que já foi um dia. Porém, assim, a discriminação contra a mulher e os diversos casos que a gente tem, né, de assédios, né, isso sempre vai acontecer. Mas eu tenho a certeza que com palestras, mas como agora a gente está aqui gravando esse programa, né, falando sobre isso, levar esse conhecimento, falar, né, para poder que isso chegue, né, de alguma forma, né, e atinja, né, esse tipo de público. Mas agradeço também por você ter abordado esse tema, por ter falado um pouco para a gente, né, que é de extrema importância. Eu não poderia deixar de perguntar como é essa violação dentro desses órgãos. E nós vamos para um intervalo, mas voltamos já. Não sai daí.
bem-vindos a um dos países mais hospitaleiros do mundo. Brasil, país já conhecido por suas belezas naturais, que abriga a maior biodiversidade do planeta. Dono de um litoral de mais de 7.000 quilômetros, detentor de cerca de 12% da água doce do mundo. Com diversos portos que permitem o escoamento de sua produção, além de uma incrível variedade climática, o que propicia uma profusão de diferentes produções agrícolas e industriais. Rico não só em natureza, mas também em cultura. País grande e multicultural, que tem em seu povo o seu maior valor. O país da diversidade também é uma das grandes economias do mundo e a 15ª maior reserva de petróleo. Há empresas líderes mundiais em diversas áreas, como aviação, mineração, siderurgia, telecomunicações, alimentação e muitas outras. Variedade que permite a penetração em diversos continentes. Terreno fértil para o desenvolvimento de diversos. E já estamos chegando ao final do nosso programa. E agora, doutora Bárbara, uma curiosidade. Como conciliar os estudos, trabalho, família? Existe algum segredo? Se tiver, me conta. Por favor. Então, eu tenho esse desafio diário de cumprir os prazos da vida como os prazos processuais. E acho que realmente é divisão de rotina, assim. Eu tento treinar, eu abandonei a academia porque sou agitada e porque por questão de defesa pessoal e de tudo. Eu faço Muay Thai, depois eu vou para o trabalho e à noite separo para o estudo. Tenho 2 cachorros enormes, então ainda tenho que estar na rotina e passear com eles. Tem família, tem tudo. Então, a gente, se vira nos 30 e o dia ali a gente conta com um dia de 30 horas, mais ou menos, que eu acho que cabe. Mais ou menos assim. Tá certo. E, doutora, você indicaria algum livro para quem está nos assistindo? Indico. Eu separei aqui, em homenagem também à Comissão de Direitos Humanos, eu separei esse livro aqui, que é Direitos Humanos no Século XXI. Ele é escrito pelo... Eu vou ler para não... Olha que eu treinei, mas eu vou ler aqui. Austregésilo de Ataíde e Daisaku Ikeda. Daisaku Ikeda, ele é o presidente da Soka Gakkai Internacional. É uma instituição que preza pelos direitos humanos e que preza pela questão do humanismo. Eu usei no meu trabalho de conclusão de curso, que eu falei sobre direitos humanos na graduação de Direito. E ele também é presidente, como eu falei, né, da SGI, porque é uma instituição também, além de filosófica, budista. A instituição em si não, mas ele é budista e é a religião que eu sigo. E ele nasceu no Japão, uma organização budista de promoção da paz, cultura e educação, e ele encontrou e dialogou com diversos líderes e pensadores em busca dessa amizade e conhecimento entre os povos. E o Austregésilo de Ataíde, ele é um pernambucano de Caruaru. Ele se formou no livro está dizendo que é em ciências jurídicas e sociais na Faculdade de Direito do antigo Distrito Federal. Eu ouso dizer que foi na FND, porque uma das mais antigas do Rio, não, do Brasil. Então, provavelmente que ele se formou na mesma faculdade que eu. E ele tem um papel na elaboração da Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, e ele foi membro e se tornou presidente da ABL, e o Daisaku Ikeda também foi sócio correspondente da Associação Brasileira de Letras. Então, eles pegam que o reconhecimento dos direitos humanos é o alicerce da paz. E com essa frase também eu atrelo ao direito militar, que, apesar de serem preparados, né, para a época de guerra, prezamos com certeza pela paz, pela democracia e acima de tudo, pela continuação, né, pelo respeito dos direitos humanos. Então, essa fica a minha indicação aí. Ótimo. Então, doutora Bárbara, né, eu quero agradecer a todos que estão com a gente até o final do programa, agradecer a você por ter aceito o convite, por participar do programa Direito para Todos, por todo o conhecimento compartilhado,
abrir um pouco, né, sobre a sua história. Muito obrigada em nome de todos da TV Erga Omnes. Vamos lá. E agradecer estar aqui, essa oportunidade de dividir um pouquinho o direito militar, dividir um pouquinho sobre os direitos humanos, a atuação dos militares, na sua presença, doutora Andréia, que é essa amiga aí que eu tenho pessoal, e agradecer por essa oportunidade. Nós da TV Erga Omnes, mais uma vez que agradecemos a sua ilustre presença aqui no programa Direito para Todos. Muito obrigada mais uma vez, doutora Bárbara, e sinta-se à vontade se quiser voltar. Obrigada. Tchau, tchau. Tchauzinho.